Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que sejam todos muito bem. É o seguinte, meus queridos, pega seu caderno e faça suas anotações, tá bom? É importante você ter essas anotações no seu caderno, né? Vamos torcer aí para que a vacina chegue logo ainda esse ano e a gente possa voltar, inclusive, para a sala de aula. Então, como é que você vai chegar na sala de aula com o caderno todo em branco, meu querido? Minha querida. E é o seguinte, ó, alelos múltiplos, tá bom? Sem perder muito tempo, você lembra da primeira lei de Mendel, né, que cada característica ela é comandada por um par de alelos, né? No caso da ervilha, vamos lembrar que tinha dois alelos, tinha um alelo que é dominante e um alelo que é recessivo, não é? O dominante dava um tipo de cor e o recessivo dava um outro tipo de cor, desde que tivesse dois pares de recessivos iguais. Dois pares não, dois alelos, né, um par de recessivos, né, dois alelos recessivos. Então aí dava uma característica recessiva. Caso contrário, caso fosse um par de dominantes, dava uma característica dominante. E se fosse um par de um dominante e um recessivo, né, dava a característica dominante. Prevalecia a característica dominante, porque o nome está dizendo, né, um alelo domina sobre o outro. Beleza? Então nós tínhamos só dois tipos de alelos. Tinha um dominante e um recessivo. Em alelos múltiplos, foi constatado que não existem, em algumas características, não há apenas dois alelos. Tem mais do que dois alelos. Tem 3 ou mais alelos. E esses alelos eles são frutos de mutação genética. Tá? Ocorreu uma mutação genética e eles existem aí, estão no meio da população. E dependendo do cruzamento, né, dependendo das probabilidades, eles podem ser repetidos em um descendente. Então, olha só, vamos lá. O que seria o alelo múltiplo, né? O alelo múltiplo ou polialelia, né? Poli, muitos alelos, é uma situação em que um gene apresenta 3 ou mais alelos. E não apenas 2, para um mesmo locus cromossômico, né? Um endereço do gene, determinando uma característica, um fenótipo. No organismo humano, o sistema ABO, né, aquele que a gente vê o sangue, né, ser tipo A, tipo B, ou tipo O, ou tipo AB, ele representa um caso típico de alelos múltiplos. Então a gente não tem só dois tipos de alelos, a gente tem uma configuração de 3 tipos de alelos, onde de forma dominante e recessiva os alelos I, A, I, B, E, Izinho definem os 4 tipos possíveis de sangue. Por que nós temos 3 alelos e 4 tipos de sangue? Porque lembra que um veio do pai e outro da mãe? Então, por exemplo, se você tem esse aqui que veio do seu pai e um outro igualzinho a esse que veio da sua mãe, você tem o sangue do tipo A. Se você tem esse aqui que veio do seu pai e o outro alelo, né, igual a esse que veio da sua mãe, você tem sangue do tipo B. Se você tem esse que veio do seu pai e o outro que veio da sua mãe, lembra que é sempre par, né? Você tem um sangue do tipo O. O sangue tipo O é um sangue de alelos recessivos, tá? Por isso que é mais difícil encontrar, né? É um sangue do tipo recessivo, né? Se você recebeu um izinho do pai e um izinho da mãe, você tem sangue do tipo O. E se você recebeu um Azão do pai e um Bzão da mãe, ou o contrário, né? Você tem sangue do tipo AB. Então são 4 tipos de sangue. Esses 4 tipos de sangue têm uma relação de dominância entre esses alelos, ó. O A e o B, né? O alelo para sangue do tipo A e o alelo para sangue do tipo B, eles são iguais em dominância. Então, se eles se encontrarem, né, se veio esse do seu pai e esse da sua mãe, ou vice-versa, um não vai ser recessivo em relação ao outro, os dois serão dominantes. Por isso, a pessoa vai ter o sangue do tipo AB. Esse fenômeno aqui, em que os dois têm a mesma dominância, é chamado de codominância. Tá bom? E os dois são dominantes em relação ao Izinho. Então, por exemplo, se você recebeu esse aqui do seu pai e um Izinho da sua mãe, você será IA, Izinho,
né? E vai ter sangue do tipo A. Talvez você pode ter um filho do tipo O se o seu companheiro, a sua companheira também tiver esse alelo, e na probabilidade o alelo seu Izinho se juntar com o Izinho lá do outro responsável legal pelo seu filho, né, do pai ou da mãe da criança, e Izinho com Izinho daria um bebezinho do sangue O. Tá bom? Mas sem perder muito tempo, na verdade eu vou fazer uma outra, coloquei no slide aqui, um outro exemplo, né? No caso da cor dos coelhinhos, pode ser escuro ou, aqui no caso são 4 tipos de alelos, né? Nós temos o cesão, que é o que dá o tipo de pelagem chamada Guti ou selvagem. Nós temos o CH, que é a chinchila, né? Esse é muito maior sobre esse. Esse da chinchila aqui é dominante sobre essa pelagem aqui, ó, a Himalaia. E essa pelagem é dominante sobre a albina. Então essa relação aqui de dominância. Aqui não existe codominância. Tem um cesão que domina sobre qualquer outro que aparecer. Esse aqui ele domina sobre Himalaia e sobre albino, mas não domina sobre o selvagem. Entendeu? O Himalaia ele domina sobre o albino, mas não domina sobre esses outros aqui. Então, se um coelhinho lá der um gametinha com esse cesão e a fêmea der um gametinha com esse CH, a gente vai ter um cesão CH. Qual que é dominante aqui, ó? Esse domina sobre esse. Então, o filhotinho, ele será dessa maneira aqui, ó. Ele terá igual eu falei aqui, ó. Ele será assim, ó, cesão, Czinho, Hzinho. Tá? Então, ele será um coelhinho selvagem, mesmo tendo lá um Himalaia. Por quê? Porque esse alelo aqui domina sobre todos os outros. Esse domina sobre esses dois, menos sobre esse, e assim por diante. Tudo bem? Vamos, por exemplo, aqui, ó, para uma questão. Sabendo que a pelagem de coelhos é um caso de polialelia, né, que a gente acabou de ver, marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino. Ó, o coelho é albino. Cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia e ter um filhote chinchila. Meu querido, minha querida, faça suas anotações e observe o que o exercício está te dando de informação. Olha só, o coelho, eu quero saber primeiro a probabilidade, né, a possibilidade, quantos por cento de chance desse casal aqui, ó, de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia. Então, olha só, vamos aqui, ó, é um coelho selvagem, a pelagem é selvagem, só que lá no genótipo dele, né, então vai ter esse dominante selvagem, só que ele vai ser heterozigoto para Himalaia. Além disso, eu quero saber a possibilidade desse cruzamento dar um filhote da cor chinchila. Então, assim, primeiro de tudo, lembra que a gente tem que achar os possíveis, né, o genótipo, né, para saber os possíveis gametas que cada animalzinho pode produzir. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a foto de novo. Olha só, o coelho albino, ele recebeu um Czinho do pai e um Czinho da mãe, ou vice-versa, tá bom? A gente sabe que ele é albino. Então, como a característica é um par, ele recebeu um Czinho de um pai e um Czinho da mãe. Então, tá lá. O coelho albino, ele é Czinho. Lembra que essa característica ela vai ser dividida, né? E esses pares, né, eles serão divididos para a produção de gametas. Então, todo gameta que esse animalzinho produzir, ele vai ter para a característica de cor de pelo, vai ser albino. Ele vai produzir gametinhas apenas Czinho, né? Isso aqui vai dividir, vai dar um Czinho para o lado e outro Czinho. Não é o mesmo? Vou colocar só um aqui, tá bom? E agora o outro coelho é selvagem, ó. Esse aqui, ó, ele tem um dominante, tá? Ele é dominante, só que com o outro par é Himalaia, né? Então é um CHzinho aqui em cima.
Então ele produz gametas. Lembra que essa característica aqui divide. Ele produz um gameta C e um outro gametinha que é um CH. Tá? Esse é uma característica para a Himalaia. Bom, a gente já achou os gametas. O que a gente precisa fazer agora? Colocar lá na cruzada, na hashtag, né, e fazer os possíveis cruzamentos que podem ocorrer entre os gametas desse coelho albino com o gameta o coelho selvagem heterozigoto Himalaia. Então a gente já achou. Eu vou falar, não falo exercício, mas eu vou falar que o macho é o albino e que a fêmea é o coelho selvagem dominante heterozigoto Himalaia, né? Então eu vou colocar aqui a fêmea e aqui o macho. Quais são os gametas que esse macho pode produzir? Apenas C. Então eu vou colocar aqui o Czinho e o outro gametinha Czinho aqui. Quais são os gametas que a fêmea pode produzir? Pode produzir um Czão e pode produzir um gametinha Czinho Hzinho. Beleza? Agora o cruzamento, ó. Se esse Czão, se esse espermatozoide fecundar um óvulo com um Czão, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma possibilidade do filhotinho nascer Czão, Czinho. Beleza? Nesse caso, ele vai ter a pelagem igual a da mãe, ó. É dominante, né? O Czão é o selvagem, lembra? Agora, se esse Czinho aqui, ó, esse outro espermatozoide, for ele que fecundar esse óvulo, o que a gente vai ter aqui, ó? Czão, Czinho também, né? Dois iguais aqui, ó. Possibilidade dupla, né? Agora, uma outra situação. Se esse espermatozoide, ao invés de fecundar esse óvulo aqui, ele fecundar esse óvulo aqui, né? O que a gente vai ter? O Czinho, Hzinho. Agora, só uma observação, né? Aqui vai se repetir, né? Esse com esse vai dar a mesma coisa. Só observação. Lembra que eu coloquei lá na imagem? Aqui. Lembra que eu coloquei aqui na imagem que... Não, deixa eu voltar aqui, melhor. Não, vai demorar muito. Lembra que eu coloquei aqui na imagem que essa característica, ela é menor do que essa, essa recessiva para essa e essa recessiva para essa. Ou o contrário, esse é dominante em relação a todos os outros, esse é dominante em relação a todos os outros dois, menos ao escuro. Esse Himalaia é dominante em relação ao albino, mas não é dominante em relação aos outros dois anteriores. E o albino é recessivo para todos. Olha só, esse Czinho aqui é recessivo, né? Qual que é dominante? Então, o Himalaia, aqui, ó. Aí, o que fica de possibilidade? Então, vamos lá. Fica 5, ó. Lembra que cada quadradinho é 25%, né? 25, 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Então, desses 100%, esses dois quadradinhos são 50%, né? Ó, 50% de chance para ter esse tipo de pelagem, ó. A pelagem semelhante à da mãe, né? Que vai ser selvagem. E o outro 50% de ser uma pelagem Himalaia. Tá bom? Então, nesse caso aqui, esse filhotinho aqui não vai se parecer nem com a mãe, que é dominante, e nem com o pai, que é albino. Tá bom? Uma situação bem diferente. Então é 50% de chance para ser Czinho e 50% de chance para ser Czinho, Hzinho. Tá bom? Bom, o que o exercício quer saber? Qual a probabilidade de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia e ter um filhotinho chinchila? Apareceu esse CH em algum lugar aqui? Não, não é? Então olha só, probabilidade de um coelho albino ter um filhote chinchila. Qual que é a possibilidade? Nenhuma. Então nesse exercício você marcaria 0% de chance, né? Se a fêmea teve um coelhinho, teve filhotinho que tem a pelagem chinchila, meu querido, esse coelhinho albino aqui, ele nasceu um chifre nele, tá bom? Eita, Gilerei. Por último exercício, né, comentado, eu queria trazer de volta esse sistema BO.
né? É um exemplo clássico de polialelia, pois 3 alelos diferentes determinam 4 diferentes tipos sanguíneos. Esse exercício é bem simples, é até como é que fala? Meu Deus, esqueci a palavra. Mas vamos lá. Uma pessoa do tipo sanguíneo, né, A deve apresentar qual genótipo, sabendo que seu pai era do tipo O? Meu querido, minha querida, aqui tá a pessoinha. A gente sabe que ela tem o sangue do tipo A, não é? E o exercício fala que o pai dessa pessoinha, ela tem sangue do tipo O. Lembra que eu falei que sangue do tipo A tem que ser 2 izinhos, 2 recessivos para ser do sangue do tipo O? A pergunta que eu faço é: se essa característica, se esse par é dividido e ele só pode passar essezinho ou essezinho, né? E a pessoa que tem sangue do tipo A, da onde que veio esse A aqui? Né? Se o pai só pode passar izinho, eu sei que você já disse, bom, isso veio da mãe, né? A mãe tem um A, não sei o que depois, mas esse A dessa pessoa veio da mãe dela. Agora, o pai, ele só pode mandar izinho, não é? Ou esse, ou esse. Então, o que a gente tem aqui? Ao invés dessa interrogação, a gente tem um izão, azão, izinho. Esse aqui é o genótipo, né, dessa pessoinha, sabendo que ela é sangue do tipo A e o pai dela é sangue do tipo O. Então a resposta certa para essa alternativa seria izão, azão, izinho. Tá aí, super simples, super tranquilo de ser feito, não é? Só por dedução a gente já entende. Meus queridos, é o seguinte, se você tiver alguma dúvida, manda para mim mensagem no WhatsApp, a gente entra em contato, a gente conversa melhor e tira qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Agora corre lá nos formulários, preencha lá eles bonitinho lá e é isso aí. Valeu, falou e